Finalmente os deuses entrarão em combate em Dandadan. Seiko Ayase, a nossa vovozinha mais poderosa do mundo dos animes, sabe exatamente quais são os planos de Saint-Germain. E ele não é o vilão que todo mundo imagina que ele seja. Ele na realidade é o arauto de um deus adormecido. Mitologia Lovecraftiana também confirmada nesse capítulo 178. Quer saber tudo o que rolou no capítulo 178 do mangá de Dandadan? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, e para você que não é inscrito e se recusa a se inscrever, fique você sabendo que eu e o Rokuro alienígena nordestino invadiremos a sua casa no meio da ceia de Natal e roubaremos a sua banana. Até porque se você não é inscrito, não tem por que você manter a sua ceia com peru de Natal. Fala meus delinquentes, Sonark Animes aqui falando com vocês, e fique você sabendo que se você não ganhou seu presente de Natal, o papai Sonarkin dará para você. Mas não é isso que você tá pensando, tá, garotinho beligerante? Simplesmente vai ser o resumo completo do capítulo 178 do mangá de Dandadan, que está uma delícia. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo. O capítulo já começa com o meu vizinho, junto com os chineses que querem espancar Yuki Nobutatsu, encarando o nosso menino Kashimoto e o nosso menino Payase. Dá pra notar que Kashimoto, bom, tem um emblema dos Illuminates nas suas costas. Com certeza eles serão extremamente importantes para o futuro de Dandadan. Payase se aproxima da nossa garotinha Seiko, que está toda esfoladinha, e pergunta se está tudo bem com ela. Ela diz que é como se ela tivesse ido ao pior quiropraxista que existe. Bom, e Kashimoto revela: eu já senti essa sensação antes, e é melhor todos aqui tomar cuidado. Seiko Ayase completa dizendo: este cara é como se ele fosse ferro, e ele fica cada vez mais forte sempre que os atacamos. Então teremos que tomar cuidado e derrotá-los de uma única vez. O Torinho Gozu, meu vizinho, fica extremamente putaço e diz: que sorte a minha encontrar 3 pessoas fortes de uma única vez. Enquanto ele diz isso, ele aponta para sua virilha e diz que lá está extremamente quente. Eu não preciso detalhar exatamente tudo, mas vocês já imaginam o que aconteceu. Rapidamente, todos os chineses que querem espancar nosso menino Yuki Nobutatsu avançam em direção a Seiko Ayase e os nossos amigos. Seiko então vagarosamente ajeita o seu cabelo e diz apenas que precisa pegar a sua bolsa, que enquanto ela faz isso é melhor Payase e Kashimoto dar um jeito no grandalhão. Kashimoto diz: pelo visto terei que abusar um pouco do meu espírito guardião. Rapidamente os chineses que querem espancar Yuki Nobutatsu avançam em direção a Kashimoto, mas ele utiliza todo o poder do seu espírito de uma única vez e desfere um soco extremamente poderoso, lançando aquele espírito amaldiçoado para longe, com o rosto completamente destruído. Seiko Ayase, como não fica para trás, avança metendo a bica em tudo que é chinês, pedindo para Payase dar cobertura a ela. Seiko Ayase finalmente é cercada e antes que aconteça algo, nosso menino Payase perfura a cabeça de todos os chineses utilizando uma espécie de estaca sombria e diz: tomem cuidado com as suas próprias sombras. Eu sou envolto pela escuridão e eu dissipo a escuridão. A gente nota que todos os chineses estão completamente destruídos e sendo absorvidos pelo poder extremamente poderoso do nosso menininho Payase. Torinho Gozu, no caso meu vizinho, se aproxima dele e diz: isto é magnífico, eu quero esse poder para mim. Payase chama ele de idiota e diz: o meu corpo é como se fosse um aglomerado de maldições. Não é algo que uma pessoa tão idiota quanto você consiga utilizar. Ele prepara mais uma estaca amaldiçoada e, bom, digamos que ele quer fazer alguns ovos no espeto e lança em direção ao nosso menino Torinho Gozu, mas ele percebe que aquilo está duraço demais e não surte efeito. Rapidamente, Gozu, meu vizinho, apanha as perninhas do nosso menino Payase que está marcando, tira ele de dentro das sombras e arremessa ele em direção a Ayase Kashimoto, que rapidamente desvia. Kashimoto pede para Seiko afastar enquanto ele vai resolver aquilo, e utilizando seu espírito guardião, ele dá um soco direto no rosto do nosso menino Torinho Gozu, arremessando ele para longe. Enquanto nosso menino Kashimoto soca a cara daquele tourinho safado, nosso menino Payase comemora dizendo que está dando certo. Mas a nossa vovó Seiko, como é mais experiente em combate, diz para eles não baixarem a guarda. E rapidamente Kashimoto é derrotado com um socão no peito. Enquanto, é claro, nosso menino Kashimoto faz espetinho de chinês que tem pelo caminho na frente dele. E o tourinho mais uma vez invocado diz: magnífico, batam mais em mim. Seiko Ayase e nosso menino Payase avançam rapidamente em direção a Kashimoto para ver se está tudo bem com ele, mas são impedidos pelos chineses que querem espancar Yuki Nobutatsu. Então Seiko Ayase fica completamente pistola, sai metendo bica em todo mundo mais uma vez e vê sua bolsa não muito longe dali. Enquanto Kashimoto faz espetinho de chinês,
ela avança o mais rápido que consegue para apanhar a sua bolsa. E antes mesmo que ela apanhe ela, nosso Torinho Gozu mete mais uma bica, arremessando a nossa vovó para longe, fazendo ela bater com força nas estruturas que tem pelo seu caminho. Vagarosamente se aproximando da vovó Seiko, ele diz: "Que movimentação suspeita é essa? É tão suspeita quanto a minha mulher saindo de madrugada. Vejo que você tem algo preparado nesta bolsa." Kashimoto aproveita que ele está distraído, avança em direção ao nosso Torinho Gozu, mas rapidamente ele repele o ataque, dizendo que atacá-lo daquela forma é completamente inútil, já que agora ele está no estado mais quente possível. Payaso utiliza suas mãos sombrias para tentar apanhar a bolsa da nossa menininha Seiko e arremessa em direção a ela, mas não antes de levar um soquetaço do meu vizinho, fazendo ele afundar um pouco mais no chão. Seiko Ayase estica suas mãos tentando apanhar a sua bolsa, mas rapidamente o Torinho Gozu, aquele sem vergonha, abraça ela por trás, apertando e queimando a pele da nossa vovozinha mais maravilhosa de todo o mundo dos animes. Enquanto ele abraça ela e tenta esmagar os seus ossinhos, ele diz: "Eu te peguei. Admita a derrota, senão eu vou te esmagar assim, até os seus órgãos serem espalhados por todo esse chão." A vovó Seiko diz para ele não se animar tanto assim e grita chamando o Kashimoto, dizendo para ele atacá-lo nesse exato momento. Kashimoto começa a desferir vários e vários socos no nosso menininho Torinho Gozu, enquanto simplesmente ele continua recebendo cada soco como se fosse nada e diz: "É melhor você parar com isso, seus ataques vão ecoar através de mim e atingir ela. E além disso, esses ataques vão me deixar cada vez mais duro e mais forte." Seiko, recebendo parte do dano, continua dizendo para Kashimoto não parar, já que ela tem um plano para resolver toda aquela situação. E o Torinho mais uma vez revela: "Isso não me faz dor nenhuma. Não chega nem a me fazer cócegas, porque afinal de contas eu sou ferro. Então bata em mim. Bata em mim um pouco mais forte que eu adoro isso." E após vários ataques consecutivos do nosso menininho Kashimoto, rapidamente Payase ataca mais uma vez, destruindo completamente os dois braços do Torinho Gozu. Um grito de dor estridente ecoa por todo aquele restaurante e ele se pergunta como é possível alguém destruir os braços dele daquele jeito, já que quanto mais forte ele fica, mais rígido ele fica, e pergunta mais uma vez o porquê. Payase, incorporando as sombras do Torinho Gozu, diz: "Quanto mais forte é a luz, mais profunda e densa é a escuridão." Então nosso menininho Payase continua: "Você sabe por que os humanos sentem calor, dor e frio? E outras coisas desse tipo? É apenas para mantê-los vivos. Algo tipo, se você continuar isto, será perigoso. E você, como não possui isso, não saberia os seus limites." Torinho Gozu, ou mais conhecido como meu vizinho, diz que é impossível, já que quanto mais ataques ele recebe, mais forte ele fica e mais quente também. Kashimoto diz mais uma vez: "Quente é estranho, não é?" Invocando seus poderes, ele continua: "A minha chama é uma chama gélida, que pode resfriar até mesmo o zero absoluto. E o ferro, ao ter a sua temperatura reduzida, se torna mais suscetível à penetração do hidrogênio, ficando mais fácil quebrá-lo." Seiko Ayase já pega na sua bolsinha e diz que agora é hora de pagar a conta e diz que esse Torinho deu mais trabalho do que ela imaginava. Ela apanha um dos amuletos Gaizan Daishi e diz: "Você disse que queria lutar contra alguém forte, não é mesmo?" Suavemente ela toca o amuleto na cabeça do meu vizinho e ele implora por misericórdia, dizendo que na realidade não é ele que está atrás dela, que possui alguém muito mais poderoso atrás de todos eles. E antes que ele revele, Ayase finaliza o exorcismo dizendo: "Vamos lutar com os deuses, porra!" E já aproveitando o final de ano, com o seu amuleto Gaizan Daishi, simplesmente o Torinho Gozu vira picanha assada. Eu falei pra vocês que Seiko Ayase jamais perderia pra esse Torinho sem vergonha. E como eu disse antes, esses capítulos são para mostrar apenas que ela é extremamente poderosa no combate corpo a corpo. E todo esse diálogo final dela dizendo que irão enfrentar os deuses já revela que na realidade o inimigo desse arco é o próprio deus Okuninoshi, o grande deus da terra, que por incrível que pareça é filho de Amaterasu. E bom, essa teoria eu já falei pra vocês milhares e milhares de vezes. Fala, meus delinquentes, iniciando diretamente da onde o último capítulo parou. Quando Seiko Ayase mete a bica na cara do Torinho Gozu, dá pra ver que seus braços estão completamente esbagaçados no chão e Seiko Ayase se vinga de tudo que ele fez com ela,
enfiando seu saltinho 38 dentro da mandíbula da vaquinha mugideira. Paiás e Kashimoto olham aquilo completamente surpresos ao ver que o tourinho Gozu se transformou numa espécie de CL Touro, um carinha engravatado que está ajoelhado no chão na frente de Ayase pedindo desculpa. Talvez a surpresa de Paiase, Seiko e nosso menino Kashimoto seja porque o braço dele completamente destruído foi completamente regenerado assim que finalizou o exorcismo. O que não faz sentido nenhum na minha visão, porque se você recebe um dano daquele, o corpo que está amaldiçoado também teria que receber. Então isso tem que parar. Dessa vez a gente deixa passar, mas nas próximas vezes fica meio inviável. Porque pensa comigo, o Ocaron leva um poderosíssimo ataque no seu estômago e abre um rombo. Ele simplesmente se destransforma ou é exorcizado e seu corpo simplesmente volta ao normal. Isso não é bom para a imagem do mangá. Continuando essa belezinha, Kashimoto pergunta se ele já esqueceu a quantidade de socos que ele deu nas pessoas e que ele não vai sair impune daquela forma. Nosso menino CL Toro continua implorando por desculpas e a nossa menininha Seiko se depara com ele e diz: Maldito, por que diabos você estava atrás de uma senhorinha como eu? Rapidamente ele se explica mostrando o seu telefoninho, dizendo que receberam contatos do mandante. Estava escrito, segundo andar, no restaurante Gyoza. E é uma mulher extremamente bonita de óculos. Rapidamente a nossa menina Seiko Ayase corre em direção às escadas, mas ao se deparar, ela não encontra absolutamente nada. Somente um cara saindo com uma jaqueta completamente coberta, exatamente aquela que a sua irmãzinha compra e parece um saco de lixo, mas tudo bem. A gente nota que em volta do corpo dele tem uma aura estranha. Lembra aquela aura que rodeou o corpo da princesa Kaguya naquela animação antiga? Exatamente igual a isso. Seiko volta mais uma vez em direção ao CL Toro e Kashimoto está obrigando ele a trazer os seus amigos de novo, enquanto Seiko diz que tinha mais um. E nosso menino Paiase, que não é um garotinho burro, diz que o cara que fugiu era o controlador de Jiangxi. Pra quem não sabe, Jiangxi é aquelas múmias chinesas que eles estavam enfrentando nos últimos capítulos. Rapidamente ele se explica, o nosso CL Toro, dizendo que eles só tinham contato com o mandante e nem eles mesmos sabem a cara de quem é essa pessoa. Seiko se aproxima, dá uma encarada no CL Toro de cima a baixo e diz: Então você quer dizer que aquele cara que fugiu simplesmente também recebeu isso? O CL Toro, tentando se explicar ainda mais, diz que essas mensagens são enviadas a todos. Então pode acontecer dos alvos coincidirem. Kashimoto, já muito putaço da vida, utiliza seus poderes da ave gélida e ameaça nosso menininho CL Toro dizendo: Seu maldito, você fala como se não soubesse muitas coisas, não é? O CL Toro começa a fugir, tentando escapar do que está prestes a acontecer e rapidamente apanha algumas coisas em seu casaco, implorando para ele esperar um pouco. Ele se aproxima de Seiko Ayase e ela demonstra mais uma vez uma cara de extrema surpresa e diz: Irei te dar isto agora mesmo. Ele saca do seu bolsinho 3 adagas, 2 negras e uma branca. Presta atenção na branca. Rapidamente Paiase identifica quais facas são aquelas e o mistério é finalmente revelado. Elas não são Kusanagi. Essas espadas, bom, digamos que o nome delas simplesmente são adagas Asura. E a Seiko se pergunta como um cara como aquele tem aquelas adagas. E ainda como fizeram tantas cópias dessa mesma arma extremamente poderosa. Kashimoto pergunta que tipo de adaga é aquela e Seiko diz: Essa é a Asura. Aqueles que empunham essa espada continuarão matando pessoas até que suas vidas cheguem ao fim. Além disso, Asura absorveu o poder dos yokais e cortou até os maiores mestres de espada. Por ser uma lâmina extremamente perigosa, a organização de feitiçaria selou com muito cuidado. Então finalmente foi revelada a organização de feitiçaria por trás de toda a existência da Seiko Ayase. Será que ela segue essa organização ou ela é simplesmente uma desgarrada? E talvez Saint-Germain também seja um membro excluído dessa organização. Até porque, pense comigo, ele tem acesso a essas adagas Asura, sabe exatamente onde elas estavam e quais são as funções dela. E Seiko continua dizendo: Porém, há 5 anos atrás, ela foi roubada por alguém. E estas aqui estão, facas de Asura. Rapidamente o CL Torinho diz: Nos disseram apenas para usá-la e coletar o poder de todos os yokais. Aqueles que conseguirem coletar muitos poderes vão poder ter qualquer desejo realizado por ele. É claro utilizando o martelo do deus Okuninushi, porque o Dandadan não seria exatamente a realização de um desejo, entre aspas, é claro. Paiase já ficando extremamente putaço: Como assim qualquer desejo? Você tá assistindo Dragon Ball? Você viu Majin Buu? Você viu? Não é bem assim, meu garoto. Você é uma criança, por acaso?
Kashimoto pede para Payase calar a porrinha da boca dele, já que se ele continuar falando, eles não terão informações importantes, já que ele notou que o CL Toro simplesmente está esquecendo de tudo o que aconteceu aos poucos. O CL Toro então finalmente revela: a minha esposa só pode viver apenas mais um ano. Ao ouvir aquilo, Seiko Ayase e Kashimoto, juntamente de Payase, é claro, arregalam seus olhinhos. E ele diz o seu passado triste. Presta atenção no passado do vilão e no momento da imersão maravilhosa. Desde criança nunca conseguia falar com as mulheres. Quando eu tentava falar, ficava nervoso e minha voz não saía. Ao pensar que a minha atenção é transmitida a quem eu estou falando, eu entrava ainda mais em pânico e só pensava em sair daquela situação desesperadora. Mesmo após 40 anos, isso não mudou nem um pouco. Achava que por toda a minha vida jamais teria contato com as mulheres. Mas finalmente essa pessoa apareceu. Continuei esperando que eu começasse a falar. Ela me deu tempo aos poucos, e com muita paciência, graças a ela, eu fui salva da solidão completa. E mesmo que a chance de salvá-la seja menos de 1%, eu vou tentar mesmo assim. Seiko Ayase suspira e diz: seu idiota. Então como diabos você conheceu o mandante se você simplesmente não consegue falar com ninguém? Ele diz que um colega de trabalho chamou ele e disse que se eu fizesse uma certa coisa, a esposa dele poderia ser salva. E como ele gosta muito dessa mulher, com certeza ele faria qualquer coisa. Então ele pegou o telefone e ligou para o número que foi passado. Kashimoto pergunta que diabos de pessoa é esta e ele diz mais uma vez que não sabe, que essa pessoa nunca existiu. Seiko se pergunta o que diabos está acontecendo ali e ele diz: eu já perguntei para várias pessoas, mas ninguém o conhecia. E o seu nome também não estava na empresa. Na minha memória, esse colega deveria estar trabalhando comigo há muito tempo, mas não consigo me lembrar do rosto e nem do que usava. E mais uma vez, a obra revela pra gente que o rosto dessa pessoa desconhecida é o mesmo rosto do professor que todo mundo acredita ser o Saint-Germain. Mas eu estou para te falar no vídeo de amanhã que, com certeza, eles não são as mesmas pessoas. Cortando a cena do restaurante acabado, um professor se aproxima de Saint-Germain e chama ele para dar um rolezinho, dizendo que eles têm um encontro às cegas para ir. Enquanto o professor fala constantemente, Saint-Germain apenas ignora e olha para a telinha do seu computador maravilhoso. A gente acha que ele está vendo algumas fotinhas da vovó Seiko, mas não. Ele simplesmente está vendo a origem da palavra basquete. E acredite se quiser, nessa pequena informação a gente tem algo muito relevante, a palavra pêssego. Finalmente ele decide então ir junto com o professor a esse encontro às cegas. Voltando ao restaurante, a gente percebe que tem várias pessoas na frente, juntamente, é claro, do policial que é responsável pelo Zuma, enquanto ele faz a anotação dos curiosos que estão à sua volta, se perguntando e perguntando para as pessoas o que aconteceu naquele local. As pessoas revelam que eles foram dar uma olhada no segundo lugar e viram uma mulher extremamente bonita e cerca de 20 pessoas enfrentando essa maravilha. O policial pega a informação dos curiosos e olha ao longe nossa menina Seiko, Kashimoto e Payase conversando. Ele se aproxima lentamente deles e nota que tem uma aura diferente rodeada por aquelas pessoas. Ao se aproximar, ele escuta as palavras de Seiko Ayase, dizendo que vai resolver as coisas primeiro com sua neta e depois vai diretamente ao templo do deus Okuninushi e pede para Kashimoto e Payase tomar cuidado, já que ela sente que isto será extremamente perigoso. O nosso garotão Kashimoto, que é sim um dos melhores personagens já incluído nessa história, revela mais umas informações, que ele entrará em contato com todos os setores para saber o que está acontecendo. Então sim, foi revelada uma organização por trás de todos os caçadores yokais. Mas vocês notem o símbolo presente no peito do nosso meninão Kashimoto. Antes que mais informações importantes sejam reveladas pra gente, o policial se intromete dizendo que tem algumas perguntas. E diz que eles possuem características exatas das pessoas que destruíram completamente aquele restaurante. E assim que ele pisca, diante dos seus olhos, simplesmente Seiko Ayase e Kashimoto, juntos de Payase, desaparece completamente utilizando os poderes da sombra do nosso garotão. Fala, meus delinquentes, Sonark Animes aqui falando, e o capítulo começa já com a nossa garotinha Yuki caminhando tranquilamente pela escola, e a gente percebe mais uma vez que ninguém em Dandadan tem vontade nenhuma de estudar. Dá uma olhada nas pessoas no quadro simplesmente desenhando qualquer coisinha aleatória. Quanto é claro que ela caminha pela escola, o nosso Kinta Sakata, o personagem mais inútil de todo o Dandadan, utiliza os seus óculos de nanoskin para visualizar tudo o que Yuki está fazendo. Eu não sei se eu chamo a polícia ou o que eu faço com esse gordo. Não muito longe dali, Vamola, juntamente de Aira,
Didi e Okarun estão observando ela. Enquanto, é claro, eles trocam breves olhares e os nossos patetas mal conseguem disfarçar. Dá uma olhadinha na Vamola, o quanto essa personagem é bem feita. E o Didi, bom, todo capítulo ele parece que tá maior. O Quinta Sakata explica brevemente o plano mais uma vez, dizendo que todos eles estão observando Yuki até encontrar a pessoa que enviou ela para roubar os poderes de Momoyase. Enquanto, é claro, Momoyase está no ombro do Quinta Sakata e pergunta para ele: ô taradão, o que aconteceu durante o intervalo e antes? Quinta Sakata responde enquanto observa tudo que a Yukishiro, a nossa menina Yuki, teve contato apenas com 3 pessoas. Ele diz para todo mundo manter a calma, já que vai demorar um pouco mais para ele descobrir quem tá atacando todos eles. A Momoyase, como é uma garotinha muito impaciente, pergunta quem foram essas 3 pessoas. E ele revela que elas foram a Joe, a enfermeira que gosta de dar uma chicotadinha em todo mundo. Quinta acaba dizendo que a Joe foi perguntar pra ela o que aconteceu depois da bronca que ela deu em todo mundo. E também uma professora chamada Adachi, que é responsável pela turma e perguntou simplesmente pra Yuki coisas relacionadas à escola. E por último e não menos importante, Sanjomi. Ele pediu apenas pra ela contar um segredo recentemente descoberto. Nesse momento, Momoyase e os demais acham tudo muito estranho e pergunta pro Quinta Sakata, o leitão de Dandadan: ô taradão, por que você não avisou pra gente isso antes? E o Okarun acaba revelando que ele também já foi perguntado sobre a mesma coisa anteriormente por esse mesmo professor completamente esquisito. Quinta Sakata ajusta seu óculos e diz: não se precipitem, meros mortais. O professor Sanjomi sempre foi uma criatura muito estranha e aparece e some do nada nas maiorias das vezes. Se vocês se prenderem à imagem que ele tem, não vão conseguir fazer uma grande dedução elementar, meu caro rolha de poço. O ponto alto desse capítulo é com certeza o Quinta Sakata se sentindo superior a todo mundo só porque ele tem um óculos. Quinta Sakata acaba dizendo que ele não revelou nada sobre facas nem poderes, não fez nenhuma pergunta relacionada a esses assuntos, então não há elementos suficientes para afirmar que ele é culpado. Na verdade, ele é só esquisitão mesmo. Ela, já meio cansada de tudo aquilo, percebe que Quinta Sakata é um inútil, até porque ela assiste o canal Sonarca em Animes, e começa a pegar nos óculos dele, deixando o nosso Quinta Sakata extremamente feliz, porque tem uma garota extremamente bonita tirando os óculos dele. Eu sei que na realidade ele queria que ela tirasse alguma outra coisa. Rapidamente, os óculos de Quinta Sakata começam a mudar de forma na mão de Aira. Ele pegou os óculos mais uma vez e diz que não adianta, que de todos lá, ele é o único que possui inteligência o suficiente para moldar os óculos de Nano Skin. E diz que aqueles óculos, no caso as Nano Skin, é claro, sempre pegam a forma do pensamento da pessoa. Então, se outra pessoa pegar, bom, digamos que ele vai mudar de forma mais uma vez. Aira age de uma forma completamente cínica e dizendo que não saberia que aquilo acontecesse, como se ela não tivesse monopolizado um robô gigante há pouquíssimo tempo. E todos lá comentam o fato do óculos da Aira, assim que ela pegou a Nano Skin, ter mudado exatamente para a aparência do óculos do Okarun. Um foco no micro-ciúme de Momoyase. Enquanto isso, é claro, Vamola e Didi, bom, estão agindo completamente iguais. Meu novo medo nessa obra não é o Quinta Sakata pegar todo mundo e ser o verdadeiro vilão de Dandadan. Meu medo, na realidade, é que a Vamola se torne exatamente como Didi. A Aira começa a discutir com o nosso garotão Okarun, dizendo que graças a isso todos lá vão pensar que ela fica pensando 24 horas por dia no nosso garotão, que agora, é claro, possui as 2 esferas no lugar exato. Ele diz que não vão pensar nisso, até porque ele estava na frente dela, e os óculos também estavam, então é fácil pensar em algo que você acabou de ver. Eu fiquei com medo, se fosse uma obra um pouco mais avançada a idade, com certeza o Nano Skin teria forma de outra coisa. Após muita enrolação, a cena finalmente corta para o professor de educação física chamando a Adachi. Ele diz para ela que procurou ela por toda a escola, mas não encontrou, e ela finalmente revela que tinha saído resolver algumas coisinhas, que a mãe dela não estava muito bem de saúde, mas agora está tudo perfeitamente bem. Enquanto o professor continua falando coisas, ela apenas continua caminhando, passando pelo professor Murakami, dizendo que agradece a preocupação. O professor Murakami diz pra ela que marcou um rolezinho junto com Sanjomi para eles jogarem um basquetinho, e pergunta para a professora Adachi se ela tem interesse em dar uma voltinha com todos eles. Adachi diz que não é muito boa em esportes e acaba simplesmente recusando o pedido de uma forma completamente educada. A gente percebe pelo olhar do professor Murakami que ele gosta um pouquinho dessa professora, ainda bem que essa parte ao menos não é igual Sakura Card Captor. Cuidado com o professor terada que ele tá atrás de você nesse exato momento. A professora continua caminhando vagarosamente até que recebe uma mensagem em seu celular. E ao olhar, revela pra gente
que ela era a pessoa que controlava aqueles Shinigamis que atacaram Seiko Ayase. A gente percebe que enquanto ela caminha, vários espíritos amaldiçoados seguem os seus passos, cortando a cena para um novo galã que apareceu em Dandadan e tá perturbando totalmente as meninas. O seu nome é Haze, e ao chegar perto delas, bom, a gente descobre que o Okarun é mais famoso do que a gente imagina em relação às mulheres. Todas as garotas estão comentando sobre ele, enviando mensagens uma para outra, dizendo que o Okarun ultimamente está extremamente gato. Haze se aproxima dela, pergunta por que diabos elas estão mandando mensagens estando uma na frente da outra, e elas dizem apenas para ele se afastar. Finalmente ele pega o celular de uma delas e acaba conseguindo ler a mensagem. Pergunta para elas se elas realmente gostam do Takakura. As garotas começam a se afastar dele e ele pergunta, segurando no braço dela, se ela não entende nem mesmo uma única piada. A garota rapidamente tira os braços de Haze do corpo dela e diz para ele não tocar ela porque ele é completamente nojento. Haze começa a se sentir meio preocupado, até porque as pessoas estão ignorando ele. Enquanto caminha, ele percebe que ele anda se irritando demais sozinho com aquele único cara que é completamente inferior a ele. E que desde que perdeu a corrida pro nosso garotão Okarun, as coisas para ele não têm dado nem um pouco certo. Que mesmo ele não querendo admitir, ele sabe que o Okarun, aquele baixinho de merda, seguindo as palavras dele, é muito melhor que ele. Finalmente ele tira uma das lâminas da sua jaqueta. Essa lâmina tem uma tonalidade branca e uma voz, sem sequer saber de onde ele escuta, pergunta se ele quer poder. Ele começa a achar que tá meio maluco porque tá ouvindo vozes e a voz continua: só você pode me ouvir. E aí, você quer ganhar daquele cara? Tente se cortar com essa lâmina branca. Você vai obter um poder especial. Vou te falar o motivo daquele cara ser muito melhor que você. É porque ele também tem um poder único e especial. Na verdade, para quem não sabe, nosso garotão não tem mais poder nenhum. A única coisa que ele possui agora são duas esferas completamente perfeitas no mesmo lugar que sempre deveriam estar. Haze pergunta se essa pessoa que tem poderes especiais é o Okarun e a voz responde sim. Além disso, nada está dando certo também pelo mesmo motivo. Isto é injusto, não é? Você deveria odiá-lo, então tome o poder dele para si. Use a lâmina preta para isso, mas tome cuidado. Você só pode usá-la quando ele admitir a derrota, senão não vai conseguir roubar o poder dele, entendeu? Use-a após ele admitir a derrota. Haze finalmente pega a lâmina, dá uma olhadinha para ela e diz que ele não deveria acreditar nessas coisas. Mas bom, no final das contas, pode ser uma piada ou pode não ser. Ele pega a lâmina branca e acaba fazendo um pequeno corte no seu dedo. Ele acaba não sentindo nada e diz que então era realmente uma mentira e que enganaram ele mesmo. Fica se perguntando por um breve momento quem fez esse tipo de piadinha e diz que mesmo que não tenha ganhado poderes, aquele cortinho que ele fez no dedo dói pra caramba. Toda a sua volta fica completamente escuro e uma senhora completamente bizarra aparece atrás dele. Um novo yokai apareceu em Dandadan. Esse capítulo já começa com vários delinquentes, aquele mesmo do arco parecido com o Jumanji na frente da escola de Okarun. Finalmente, será que eles decidiram estudar? Não, eles só estão lá para encher o saco das novinhas. Enquanto Quinta Sakata observa de um local seguro, dá pra gente ver a preocupação no olhar de todos os estudantes. Esses delinquentes na frente da escola tá parecendo um ator dos Estados Unidos que tenta representar papel de 16 anos. Cortando pro nosso garotão, o Okarun, ele tá perguntando se a Seiko vai conseguir treinar ele direito, ele não sabe de quem ele está falando. Momoyase rebate o Okarun dizendo que ela ensinou o Didi direitinho e fala pro nosso garotão não se preocupar porque ela tem certeza que vai dar certo. O Okarun diz, isso é porque Didi é um gênio, então vale a pena ensinar ele. Finalmente eles se aproximam da saída da escola e Vamola percebe uma movimentação estranha. Ao chegar perto dos alunos, todos estão comentando que estão com medo, já que provavelmente aqueles valentões estão procurando alguém. O Okarun tem uma visão mais ampla do local e vários valentões mesmo estão na porta da escola cumprimentando algumas garotas. Acontece isso perto da escola de onde eu moro, um monte de cavalo tentando conversar com as garotinhas de 16 anos. O Okarun dá uma ajustadinha no seu óculos e percebe que aqueles caras são da Renjaku, a mesma escola que Zuma fazia parte. As garotas na frente do Okarun perguntam se ele conhece aquelas pessoas e ele confirma, dizendo que conhece eles um pouco. Por fim, a garotinha diz que tá todo mundo assustado lá
e pede gentilmente para Okarun se aproximar deles, já que eles se conhecem. É muito fácil do Okarun simplesmente pedir para todo mundo ir embora, ou ele pode simplesmente morrer no processo. Ele vagarosamente se aproxima dos valentões, utilizando, é claro, a fofura da Vamola para ir perto deles, já que com uma criaturinha fofa daquele jeito, com certeza ele não vai morrer. Enquanto se aproxima, a gente escuta no fundo todas as alunas apaixonadas dizendo que o Okarun é maneirão. O Okarun finalmente chega perto dos valentões e todo nervosinho diz: "Com licença, vocês estão atrapalhando." Logo todos percebem a beleza da Vamola e sim, todos começam a endeusá-la, exatamente como todo mundo que se preze nesse canal. Um dos delinquentes pergunta qual é o nome da Vamola, chamando ela de Gracinha, e Momoyase pede para ela não contar, então Vamola simplesmente diz: "Não vou te contar." Após algum tempo, Okarun finalmente é reconhecido por um dos figurantes valentões e aponta o dedo dizendo para ele que o garoto de óculos está ali e começa a chamar alguma pessoa no fundo. Enquanto se aproxima, a gente escuta uma voz meio familiar: "Finalmente te encontrei. Você dá muito trabalho, sabia?" Um homem estranho de cabelos compridos se aproxima de Okarun e Ayase diz: "E aí, onde está a mulher forte?" Ayase, Okarun e Vamola ficam completamente perdidos, já que eles não reconhecem aquela pessoa e pergunta: "De quem diabos você está perguntando?" Ele tira os óculos e diz: "Sou eu. Eu fiquei internado por um baita de um tempo, então meu cabelo acabou crescendo." Rapidamente, Ayase e Okarun reconhecem o nosso personagem e lembra que ele na realidade é o Zuma Careca. E finalmente Momoyase pergunta pra ele: "Que óculos são esses?" Tá tentando fazer cosplay de Okarun, mas a pergunta mais importante que existe, meus garotos, nesse mangá é o que tá acontecendo com o tempo. Porque considerando a data mais importante de Dandadan, que é terça-feira, em Dandadan ainda não tinha se passado nem uma semana, é claro, desde a invasão alienígena, já que ela ocorreu numa própria terça-feira, e o que revela pra gente que Yuki Nobutatsu se perdeu no tempo. É simplesmente essa descrição de Zuma, dizendo que dormiu por muito tempo e seu cabelo acabou crescendo. E seguindo à risca o processo de crescimento de cabelo humano, ele cresce de 1 a 1,5 centímetros de cabelo ao mês. E dando em conta que Zuma era completamente careca, se passou cerca de 2 a no máximo 3 meses para o cabelo do Zuma ficar completamente cheinho daquele jeito. Até porque lembre dele, ele era careca. E seguindo uma sábia mulher, eu não gosto de homem careca. Voltando para essa obra maravilhosa, Zuma começa a olhar em todas as direções, perguntando o que está acontecendo, já que ele está ouvindo vozes. Enquanto ele fica olhando em volta, Vamola se apresenta para ele, dizendo: "É um prazer conhecê-lo." "Não, Zuma, é um prazer seu conhecer a Vamola." Ele continua procurando a voz desconhecida e Momoyase finalmente se emputece da vida com Zuma e, utilizando seus poderes de aura, avança em direção a ele, metendo os 2 pés na bochecha de Zuma, dizendo: "Até quando você vai ficar agindo igual um pateta, hein, porra?" Zuma finalmente tem Momoyase na palma da sua mão e diz: "Uau, por que você está tão pequena assim?" Momoyase começa a explicar para ele o que aconteceu e diz: "Eu fiquei pequena por conta de uma maldição. A gente comeu alguns doces da maleta de maldições, lembra? Aliás, por que só eu fiquei pequena? Você não teve problemas, já que você também comeu alguns doces." E Zuma revela pra gente que, na verdade, ele também estava procurando ela por causa de uma maldição que está acontecendo com ele. Desde aquele momento, a visão de Zuma ficou ruim rapidamente. Mas quem ficou com um problema ainda pior foi aquele velhinho que andava pelado, que foi enviado pelo yokai das cartas féricas. Momoyase finalmente se lembra ao ver o velhinho e diz: "Você não é aquele tiozão que estava dentro da maleta amaldiçoada?" Izuma finalmente apresenta o velhote pra gente e diz: "O nome dele é Hakono Daiki. A velocidade de envelhecimento dele não é normal. Meu pai encontrou a casa dele e fomos juntos a ela. Mas infelizmente ao chegar lá, os pais de Daiki, como ele é conhecido, não reconheceram o velhinho, dizendo que seu filho sumiu há apenas 4 anos. E seguindo a lógica humana, seria impossível aquele velhote ser filho deles." E sim, Zuma chamou o policial de pai a primeira vez. Olha que alegria. Ayase, espantada nas mãos de Zuma, diz que entendeu e diz que o tempo passa diferente dentro da maleta amaldiçoada, que ele passa rápido demais. Então realmente seria impossível eles acreditarem que aquele é o Daiki. Izuma conclui dizendo que aquilo é muito triste, já que a única coisa que ele fez
foi ficar feliz ao receber o presente do seu pai. E isso é muito, mas muito triste. E finalmente todos os valentões dizem que a única coisa que eles querem é ajudar o Daiki de alguma forma. Já indo para dentro da escola, Aira pergunta para Didi onde está o Karun e os outros. Didi diz que provavelmente eles estão esperando no portão. Já chegando na entrada, Aira percebe que aquele local está cheio demais. Ela se aproxima daquelas mesmas garotas que avisou para o Karun dos delinquentes e elas dizem para Aira: tem delinquentes agora na frente do portão, provavelmente são todos os inscritos do canal Sonark em Animes. E o Takakura, o nosso herói, foi lá chamar a atenção deles. E eles estão até agora resolvendo aquela situação. Só tem de mal olhado o nome, observa de longe que Zuma está segurando Momoyase. Ele tira sua jaquetinha, até porque tá achando que tá acontecendo alguma coisa, e avança em direção a Zuma e Ayase. Enquanto, é claro, vão resolver toda aquela situação junto com a avó dela e chama todos que estão lá para dentro da sua casa. Antes que Zuma conclua sua fala, Aira utiliza seus cabelos para prender a mão dele, enquanto Didi apanha Ayase e acha que está salvando ele. Rapidamente, em um piscar de olhos, Aira se transforma e mete a bica em Zuma, mas como o guarda-chuva dele funciona como se fosse uma alta defesa, o golpe é completamente anulado. Todos se encaram por um breve momento e Aira diz: tomem cuidado, ele possui poderes. O Karun tenta explicar a situação, mas ele acaba se atrapalhando, enquanto todos os valentões dizem que se alguém mexer com Zuma, com certeza eles vão morrer. Então a gente tem um dos melhores painéis que existem nessa obra até o momento. Todos os três começam a se transformar. E presta atenção em Didi, dessa vez ele está transformado, mas de uma forma que não fica tão explícito pra gente. Enquanto todos se encaram, Didi pergunta: quem são vocês? E Aira rebate dizendo que é muito suspeito aparecer alguém com poderes logo após eles derrotarem a Yukishiro. Zuma diz que não entendeu nada e que se eles não pararem, eles vão acabar chorando. E grita para eles devolverem aquela mulher, no caso a Momo, e utiliza seus guarda-chuvas para atacar tanto Aira quanto Didi, que acaba desviando facilmente daquele ataque. E antes que eles possam se matar, Vamola, na sua forma de kaiju, acaba entrando na frente de todo mundo dizendo que ninguém vai se matar ali. Zuma e os demais percebem que perdeu a transformação e se pergunta: por que diabos eu me destransformei? A gente nota então que Momoyase está utilizando seus poderes para simplesmente anular todas as auras dos monstros transformados daquele local e grita, dizendo que todos eles são aliados. Então não se transformem naquele lugar porque alguém pode estar observando. Finalmente todos os idiotas recobram a consciência, percebem da merda que fizeram e a mamãe Momoyase diz que quer que todo mundo se desculpe. E finalmente esse capítulo se encerra com todos pedindo desculpa. Me diz o que você achou desse capítulo. Como eu falei pra vocês antes, Dandadan tá passando por um processo um pouco mais morno, já que teve vários capítulos de arco um atrás do outro e o Kinobutatsu quer dar uma descansadinha. Mas ele tá preparando um dos maiores arcos de Dandadan que a gente vai ver até o momento. Até porque ele acabou de unir Zuma dentro do time. Mas isso ao mesmo tempo que é bom é extremamente ruim. Porque a gente já notou que Yuki Nobutatsu se perdeu no tempo. E não mostrou pra gente o que aconteceu terça-feira. Pra você que não sabe o que é terça-feira em Dandadan, é simplesmente o momento que o mal-olhado toma conta do corpo do Didi e enfrenta o Karun cara a cara. E infelizmente, já que o cabelo do Zuma cresceu, ele não é mais careca e o Kinobutatsu simplesmente esqueceu. O capítulo começa com uma mulher completamente nua levantando aos poucos em um lugar muito semelhante àquela fábrica que a gente encontrou Reiko Kashima a primeira vez. A cena se aproxima um pouco mais e a gente identifica que é a mesma personagem que foi vazada em uma entrevista que o Kinobutatsu deu recentemente. Sanjama se aproxima dela e diz suavemente: eu vejo que você acordou. A gente consegue notar que essa personagem tem uma aparência considerável com a Vamola e ela tem o corpo repleto de cicatrizes. Assim que ela percebe que Saint-Germain está se aproximando um pouco rápido demais, ela entra em hostilidade extrema e Saint-Germain, olhando para ela com desdém, diz: aquilo é algo que você deixou cair. E para nossa surpresa, essa mulher misteriosa e completamente nua é a alienígena que utilizava o traje do xenomorfo. Lembra que lá pelo capítulo 90, na invasão Kur, teve um alienígena que deu muito trabalho para Ayase, Karun e os demais? Exatamente esta mesma armadura biotecnológica
E o que gera mais surpresa pra gente é que Reiko Kashima não matou todos os alienígenas da Armada Cor. Então é muito provável que se a alienígena que utilizava o traje biotecnológico xenomorfo sobreviveu, o Imperador Kur, ou o general daquela armada, também está vivo, podendo ele sinalizar o que aconteceu e trazer toda a Armada Kur de uma única vez para a Terra, mas é claro que isso é assunto para outro vídeo. A alienígena se vira para a armadura e Saint-Germain diz para ela: aquilo já está completamente inútil, eu acho melhor você procurar um novo, como se fosse só ir no mercadinho e achar uma armadura daquela. A alienígena mostra que sabe falar o idioma terrestre e pergunta para Saint-Germain quais são os objetivos dele. Saint-Germain olha para ela e diz: eu quero apenas que me ajude em uma única coisa. A nossa alienígena, que sim já é uma das personagens mais bonitas de Dandadan, responde ele dizendo: e se eu disser que não? E é aí que mostra que Saint-Germain não é tão ruim quanto a gente imaginava. Na verdade, quanto você imaginava, porque aqui no canal Sonark em Animes, eu sempre falei pra vocês que ele não é um vilão. Tá duvidando? Dá uma olhada nesse card aqui em cima. Por fim, Saint-Germain responde ela e diz: eu não faria absolutamente nada. Apenas me retiraria deste local. No entanto, o que você acha? Você acha que consegue sobreviver nesse planeta sozinha? Sem o seu traje biotecnológico? A gravidade da Terra é pesada, não é mesmo? Deve ser muito difícil para você se levantar, e então é por isto que eu te ofereço uma ajuda. É aqui que é bem confuso, porque os alienígenas da raça Cor, eles não conseguem sobreviver à gravidade terrestre, porque é muito acima da gravidade natural do planeta deles, e eles utilizam os trajes biotecnológicos para sobreviver a essa gravidade, e a gente nota que essa alienígena, ao menos, ela tem uma aparência extremamente similar à da própria Vamola, possivelmente sendo ela uma sumeriana. Então eu realmente não consigo entender por que a gravidade da Terra é pesada demais para ela. Mas se a gente for parar para pensar, poucas vezes também a gente viu a Vamola sem o seu traje biotecnológico. Então é autojustificativo e não, ela não é um alienígena da raça Cor como você deve estar pensando. Eles se olham por um breve momento e a cena corta para mais uma longa encarada. Vamola, Didi, Aira, Okarun e nosso velhinho junto do Zuma estão se encarando. Ayase percebe que o clima tá pesando e diz: ei vocês, cambada de idiotas, por que vocês não param de fazer cara feia um pro outro, já que aqui todos são amigos? É a mesma cara que eu faço quando ninguém se inscreve no canal Sonark em Animes, eu fico deveras frustrado. Aira diz que não consegue confiar em Zuma e Zuma diz que não tem problema nenhum. Finalmente eles chegam na casa da vovó Seiko e a gente percebe que tem um carrinho lá na frente. Olhando ao longe, o personagem Manjiro lembra aquele sacerdote que queria virar um youtuber? Ele mesmo. Didi logo pergunta se aconteceu alguma coisa com o mal-olhado e ele diz que está tudo bem, que graças à cuequinha do mal-olhado, várias pessoas estão indo diariamente no seu santuário para tirar umas fotinhas. Seiko logo aparece com suas malas já prontas e diz: Momo e Vamola, vamos partir agora mesmo. Ayase percebe que o rosto dela está um pouco machucado e pergunta o que aconteceu. Mas como Seiko Ayase, a nossa vovó fumante, está extremamente apressada, ela diz que não importa para ninguém e que eles têm que sair dali o mais rápido possível. Momo Ayase continua perguntando para sua avó por que eles têm que sair dali o mais rápido possível e Seiko finalmente responde: nós vamos para a cidade de Shimane. Talvez lá conseguimos fazer você voltar ao normal. Okarun rapidamente se surpreende e todos começam a saltar de alegria. E nosso garotão, como está interessado no período de treinamento e também interessado naquela promessa que ele fez para Momo Ayase, lembra que ela de se declarar para ela, pergunta se ele pode ir junto também e que ele vai pagar as suas despesas. Finalmente todos decidem ir e como a vovó Seiko é uma vovozinha maneirona, ela diz: façam como quiser, só se apressem logo, a gente precisa sair daqui o mais rápido possível. Finalmente ela percebe que Zuma, em uma espécie de velhinho, está sendo carregado por ele e pergunta quem essas pessoas que ela jamais viu, até porque ela não lembra do rosto de nenhum deles. Momo Ayase finalmente apresenta Zuma e o velhotinho e diz: eu queria que você desse uma olhadinha neles. Esses dois também estavam junto comigo naquele incidente da maleta amaldiçoada. Enquanto ela aponta para o velhinho que está sendo carregado por Zuma, diz que originalmente ele tinha idade para estar no ensino fundamental, mas ele envelheceu numa velocidade absurda. Rapidamente a vovó Seiko entende o que está acontecendo
e diz para ir todos juntos, que provavelmente seja o efeito da mesma maldição que afetou a Momoyase. Zuma fica um pouco envergonhado e diz: eu não tenho tanto dinheiro assim para pagar essa viagem. E Seiko, como é a vovó de todos os personagens desse anime, ela sim é a melhor vovó de todos, sabe aquela mesma que colocava moedinha no seu bolso? Diz que não perguntou se ele tem dinheiro ou não e que simplesmente ela vai pagar a passagem de todos lá. Olha só que maravilha! Em um instante, como sempre estragando toda a nossa animação, aparece aquele gordo miserável, Quinta Sakata, gritando: Mano Ayase, temos muitos problemas. Ayase pergunta o que aconteceu pro Taradão tá tão desesperado e utilizando o seu hoverboard feito por uma nanoskin, e ele diz: descobrimos quem estava chantageando a Yukishiro. E essa pessoa levou Yukishiro para o ginásio. E a nossa representante, Rin, está nesse exato momento no ginásio observando tudo o que está acontecendo. Seiko Ayase, já dentro do carro, continua insistindo para todos entrarem e Momoyase explica para Seiko que no momento eles não podem ir, já que ela tem uma conhecida que está passando por uma situação extremamente complicada. Seiko Ayase olha muito sério para Momo e diz: nada disso, amanhã teremos uma super lua. E é necessário chegarmos lá até a hora do boi do dia em que a super lua aparece. E não, essa não é a hora que meu vizinho chega em casa, tá bom? Pra quem não sabe, a hora do boi é uma hora que varia do meio-dia às 3 horas da tarde. Sim, para amanhã eu já tenho uma teoria completa exatamente do que vai acontecer e o que significa a hora do boi em Dandadan. A Aira finalmente toma uma iniciativa e diz pra Momoyase não se preocupar, que ela vai ficar lá e ajudar Yukishiro juntamente com Rin. O Karun diz: eu também vou ficar. Todos lá se surpreendem pela decisão do Karun, e enquanto ele se aproxima de Momoyase, ele diz: eu estive esperando esse tempo todo para ver se você voltaria ao normal, e queria tanto estar presente nesse momento, mas me desculpe, Ayase, infelizmente eu vou ter que ajudar os nossos amigos. Momoyase rapidamente entende tudo o que aconteceu e diz: não se preocupe, meu 4 olhos maravilhoso, a gente vai estar com a vovó Seiko e ela dá tacada de beisebol em todo mundo que aparece pela frente. Quinta Sakata e Aira começam a ir em direção à escola e grita para o Karun acompanhar eles. O Karun começa a se afastar de Ayase e diz: prometa para mim que você vai voltar ao normal. A cena corta então para Quinta Sakata, o gordinho maravilha, Aira e o Karun correndo desesperados em direção à escola. Cortando a cena já para o ginásio da escola, Rin está observando tudo ao longe e percebe 2 pessoas não muito distante dali. E como toda desgraça, mas sim, toda desgraça pra pobre é pouco, um personagem extremamente musculoso aparece atrás da Rin, sem identificar, é claro, quem é o rosto deste personagem. E já dando um spoiler para vocês, com certeza esse personagem ou é o Hazi, ou ele é o professor de educação física. O que vocês acharam desse capítulo, meus delinquentes? Deixe nos comentários quem você acha que é o personagem que chegou de fininho por trás de Rin. E também eu quero saber de vocês, o que você tá achando desse mangá de Dandadan? Mais uma vez, nossos protagonistas foram separados. Antes mesmo, é claro, do Karun cumprir a promessa que ele fez. E esse semblante, essa promessa que a Ayase mostrou, dá a entender que infelizmente a gente vai ter algumas coisinhas que impedirão nossos personagens de se unir mais uma vez. Eu sinto que a Sombra da Morte não está muito distante de um dos personagens de Dandadan. Não se esqueça de acompanhar os nossos outros conteúdos e para provar que você realmente chegou até aqui, quero que você me diga qual é o símbolo que tem no olho da personagem misteriosa. No mais é isso, Sonar quem agradece a todos vocês que chegaram até aqui e ele diz tchau.